Fala pessoal, beleza? Filipelli na área, passando para mais um estudo semanal aí com vocês. Vamos nos preparar para a semana que está por vir, né? Vulgo amanhã. Começando pelo índice futuro aqui, tá? Rapidamente. Estou de olho aqui nesta máxima com esta mínima por conta desse FIBO de 61,8, né? Lá na casa dos seus 113 mil pontos. Entendendo que temos uma estrutura, é só pegar aqui essa ferramenta aqui. Entendendo que temos aqui uma estrutura de alta já formada no semanal, né? Um pivô de alta formado no semanal, porém ainda dentro da faixa de gás desse movimento maior, né? Tudo indica que iremos visitar essa retração de 61,8 na casa dos seus 113 mil, tá bom? Então estou com esse FIBO macro e para a semana estou com o FIBO aí somente dentro da semana anterior, plotando somente ele. Por quê? Porque aqui temos um candle de dúvida, né? Pavio nas duas extremidades, corpinho pequeno, o famoso candle de indecisão, né? Para o lado que rompe tende a andar. Como temos uma estrutura de alta aqui já formada, né? Esperamos que seja esse rompimento a favor da tendência. Claro, graficamente falando, nada impede de descacetar, perder mínima e, sei lá, voltar lá para casa dos 100 mil pontos aí. Graficamente falando, tá, pessoal? Então, dentro do semanal é isso. O FIBO macro, o FIBO dentro da semana anterior, né? Importantíssimo aqui também comentar com vocês, né? Que já fizemos um pullback também aqui no gráfico diário. E esse pullback, no meu ponto de vista, foi bem importante, né? Porque ele aconteceu depois de vir um movimento esticado e ele conseguiu fechar principalmente acima da máxima do mês anterior aí. Tá? Então tivemos o fechamento da semana anterior acima da máxima do mês anterior, que é a cabeça desse pivô do semanal. Então, ou seja, caminho livre, preço descansado para rompermos a região dos seus 113 mil. E aí, claro, tem os alvos aqui projetados na casa dos seus, né, na casa dos seus 115.500 e posso trabalhar também somente com essa projeção aqui menor, que aí o primeiro alvo fica na casa de 114 mil, tá bom? Pois eu boto ela aqui certinho, aqui, mas para finalizar com vocês aqui eu vou deixar 100, tá bom? Então temos já o pullback, né, desse movimento que veio tão esticado, praticamente 2 semanas ele aconteceu, tá? A gente não pode mais falar que o mercado tem que corrigir, que nem eu vi muita gente falando aí que o mercado vinha esticado e tinha que corrigir, pelo amor de Deus. Porra, parecia que o cara tava, sei lá, vendido e o mercado subindo, que desespero é esse por correção, se o mercado tá subindo tem que estar comprado, deixa subir, né, pô. Enfim, no gráfico de 60 minutos, a gente percebe que a coisa, o bicho já pegou um pouco mais, né? O que está fluido pelo gráfico diário para os 60 minutos começa a ficar um pouco mais, com mais ruído, né? E essa é justamente a ideia. Quando a gente tem um gráfico, né, que a gente vem do semanal até um gráfico de 5 minutos, de acordo com o que a gente baixa o tempo gráfico, aumenta o ruído. Isso é normal, né? Para um trader, ele tem que estar acostumado com isso, mas tem que estar extremamente alinhado sempre com o macro, né, pessoal? Então, percebo que eu vejo desde o semanal, 60 minutos agora na tela, a gente percebe aqui dentro dos 60 minutos que não foi fácil esse pullback, né? Então, principalmente quando o assunto é médias móveis, aqui quando a gente perde as médias, o preço dá uma mergulhada, segura em retração de FIBO, perde linha de suporte. Então, baixou o tempo gráfico, né? A gente entende que aumentou o ruído. E aqui dentro dos 60, né, percebendo que a gente perdeu esses pontos de suporte aqui dado o momento, própria retração de 61,8, 50% que eu estava da semana anterior, fatos da vida foi que recuperamos terreno, né? Os comprados recuperaram terrenos e fecharam acima de todos os pontos que tínhamos, né, como resistência, que agora rompido passam a ser suporte novamente. Preço trabalhando acima das médias, então posso entender que sim, vamos ter uma continuidade do movimento de alta, graficamente falando, né? Novamente reforçando com vocês, temos pivôs aqui dentro do gráfico de 60 minutos, pivô bem agudo, né? Quase vindo estopar, segundo pivôzinho aqui, mas no seu fechamento fechamos aí acima da nossa média móvel de 9. Média móvel gatilho, tá? Se a gente for dar uma olhadinha pelos 15 minutos, a sexta-feira foi um dia que movimentou bastante, né? Entregou na ponta da compra, entregou na ponta da venda, na ponta da compra novamente. E quando a gente vem para um gráfico de 5 minutos, trazendo um pouco mais para o contexto de abertura, a gente tem o preço aí com suporte de uma média móvel de 200, né? Meio embolado aqui, né? Podemos dizer com a média móvel de 9, média móvel de 20, né? Caso o mercado ele abra
sem gap. Eu prefiro acreditar na continuidade da estrutura partindo da média móvel de 200, então, ou seja, marcou fundo, impulso, correção, rompendo esse topinho, né? Temos aí uma continuidade de um pivôzinho de alta. Caso o mercado ele abra já pronto para perder aí a sua média móvel de 200, é todo aquele contexto, esperar a média móvel de 9 cruzar 200, o preço fazer um pullback alinhado com a sua média móvel de 9 e sempre de olho aí nas retrações da semana, tá? 50%, ponto de suporte, que é o 61.8, e a máxima da semana anterior, tá os dois juntinhos lá na casa dos 110 mil. Então tem que tomar cuidado, principalmente aí para operações na ponta da venda aí, que temos um suporte forte na região dos seus 110.500, 110.400, tá bom? E é isso, dentro do índice. Dólar futuro. E vamos aqui para o dólar agora, pessoal. O dólar já está um pouco mais travado, né? Então, todo final de mês entramos naquele período de pré-rolagem, rolagem de dólar, né? Que o ativo tende a ficar um pouco mais travado. Fatos da vida né? No pingo nos is aí, o dólar ele vem de períodos bem laterais, aí meses laterais, agora numa briga tentando marcar uma região de fundo aqui, como a gente pode observar, né? Então encontramos suporte aqui nessa região, né? A princípio temos um pivô de alta no gráfico diário, já vou mostrar para vocês, mas em termos de FIBO, nada mudou, tá? Então continuo trabalhando com esta máxima e essa mínima que vão ficar mais visíveis aqui pelo gráfico diário aqui para vocês, tá? Quando damos um dezoom aqui, o que que eu estou observando aqui? Primeiro de tudo no dólar, quebramos uma linha de tendência de baixa, né? Tínhamos aqui um canalzinho de baixa, que ele foi formado, né, aqui nessa região e foi quebrado, né? Então tivemos impulso, correção, impulso, ativamos um pivôzinho no gráfico diário. E, pele, ativamos um pivô, mas esse pivô aí, ele não conseguiu se manter acima do 61.8, né? Opa, ele não conseguiu se manter acima do 61.8, macro que você tem na tela aí, né? E não conseguiu nem se manter acima, né? Se não se manteve acima do 61.8, não se manteve acima da cabeça do pivô, assim como o índice fez, né? Beleza, eu concordo. Mas dentro dessa estrutura aqui, galera, a gente teve uma retração de fibra importante também funcionando, tá? Que foi essa daqui. Então, pegamos essa máxima, essa mínima, que foi o pullback do pivô. Vou deixar ela em preto aqui para vocês. Olha onde ele foi corrigir na própria sexta-feira milimetricamente, pessoal. Milimetricamente. Eu nem dei muita atenção para o dólar na sexta-feira, porque o índice estava mais interessante. Foi lá na retração de 61.8, tá? Então, ele acionou, sim, o movimento de pivô, né? Porém, né, não conseguiu fechar acima, não fechou acima dessa retração de 61.8 macro, mas veio fazer um pullback de livro na retração de 61.8. Para quem sabe aí tentar ganhar terreno ao longo da próxima semana, tá ok? Então, deixa eu tirar aqui esse FIBO. Dentro dos 60 minutos aqui, a gente até observa que temos um pivô, né? Aqui dos 60 minutos, que é aquele do diário, né? Então, impulso, correção no 61.8. Opa, conseguimos até mesmo aí fechar, né, praticamente empurrando uma média móvel de 20 para cima, assim como quem diz, né, não, calma aí que, né, ainda tem lenha para queimar. Se tivesse uma continuação de pregão aí, acredito que fecharíamos até um pouquinho mais bonito, fazendo um fundinho mais alto aqui nessa região, né? Marcamos fundo, né? Então marcando um fundinho mais alto, passando aí realmente a estrutura de que vamos dar uma continuidade. Quando a gente traz mais para o contexto de abertura, né, o fato de eu ter uma média móvel de 200 extremamente ascendente aqui no dólar, esse preço, né, que por vez tentou trabalhar abaixo dessa média móvel de 20, mas termina o seu pregão trabalhando acima, e eu não enxergo mais essa estrutura aqui como uma estrutura de região de armadilha. Eu acredito que todo e qualquer movimento que surja na ponta da compra, afinal de contas, isso daqui já marcou um fundo, né? Então, temos um fundo aqui nessa região, um fundo mais alto, temos até mesmo um pivô de alta que provavelmente também já entregou alvos, mas caso a gente veja o mercado abrindo sem gap ou mesmo lateralizado, rompendo a região e armando um pivôzinho, eu não teria problema nenhum de executar uma compra, tendo em vista que estou a favor da média móvel de 200, tá bom? Então, ela vem ascendente, né, a favor dos preços. E caso o mercado aí venha perder
a sua região de suporte, até mesmo aqui cabe no sem gap, cabe colocar um FIBO nessa máxima e nessa mínima. Aqui a gente tem que ficar esperto para o preço fazer o script bem alinhadinho com a média móvel de 9 aqui, né? Porque a gente tem uma média móvel de 20 bem ascendente. Tá bom, pessoal? Então esse daí é o contexto que eu tenho para vocês dentro do nosso mercado futuro, índice e dólar. Se preparem, tá? Porque não é só sentar na frente da cadeira aqui e acreditar que vai baixar aí uma entidade de um super trader em você, porque não vai, tá bom? Forte abraço e nos vemos no pregão. Valeu!